Irmãos, irmãs, festa da Santíssima Trindade. Por isso que nós rezamos, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santíssima Trindade. Há 60 dias celebrávamos a Páscoa, ressurreição do Senhor. Há 40 dias, ou melhor, passados 40 dias, há 20 dias, celebrávamos a festa da Ascensão. Ou seja, Cristo ressuscitado conclui a sua missão na terra e promete o Espírito Santo. Há 10 dias, semana passada, celebramos o Pentecostes, a festa do Divino Espírito Santo, a vinda do Divino Espírito Santo. E passada a festa da Páscoa, festa da Ascensão, festa do Divino Espírito Santo, festa de Pentecostes, imediatamente em seguida, hoje, a festa, solenidade da Santíssima Trindade. O modo como a Igreja explica quem é o nosso Deus, a presença, o ser, mais do que a presença, o ser. Quem é o nosso Deus? Nosso Deus uno e trino. Uno, porque é um só Deus. Trino, porque são 3 pessoas, Pai, Filho, o Espírito Santo. A expressão Santíssima Trindade não está na Bíblia, não está no Novo Testamento, nem nos Evangelhos. É a expressão da Igreja, que meditou desde o início os Evangelhos. Aliás, primeiro escreveu os Evangelhos, escreveu todo o Novo Testamento e depois refletiu sobre tudo o que lá está escrito. Por isso hoje nós vamos rezar o creio, que é um creio maior, que é o símbolo niceno-constantinopolitano. A palavra é comprida. Símbolo niceno-constantinopolitano. Ou seja, o texto que é fruto do concílio de Niceia e de Constantinopla. Lá nos primeiros séculos, século IV, século V da vida da Igreja. Ou seja, a partir do Cristo, os Evangelhos, o Novo Testamento, Antigo Testamento já existia, e depois, a partir do Novo Testamento, toda a reflexão da Igreja, que continua sendo feita até hoje, claro. Temos teólogos, temos teologia, temos o magistério da Igreja, né? A nossa fé é baseada na Escritura, na tradição da Igreja e no magistério da Igreja. Não pode esquecer essas 3 fontes, né? A expressão solo scriptura, só a Escritura. Essa é uma expressão de Lutero para os protestantes. Só a Escritura. Tem a Bíblia e o que está escrito lá, basta. Não. Nós temos um dinamismo que continua a reflexão na tradição da Igreja e o magistério da Igreja. Por isso nós podemos individualmente falar o que quisermos. Os senhores e as senhoras podem, eu posso. Mas entre o que os senhores falam, entre o que eu falo e aquilo que fala o magistério, que não é uma voz isolada, claro que vale o magistério. Se o magistério diz, nosso Deus é a Santíssima Trindade, Deus uno e trino. E se eu disser, eu não acho que é assim, eu posso dizer que eu não acho que é assim. Posso achar, qualquer um pode achar outra coisa. Mas vale o que diz o magistério. É claro, senão para onde a gente vai? Para onde que a gente caminha? Por isso é muito também sério, tem que ter atenção, quando atualmente, como as vozes são muitas,
a gente dizer que, eu penso que a igreja não está certa. Mas se a igreja inteira está errada, eu que estou certo, sozinho? Tem que ter atenção, né? Eu não concordo com os bispos, com o que os bispos dizem. Nossa, a minha opinião vale mais do que, no caso aqui no Brasil, eu não concordo com o que os bispos dizem. Então a minha opinião vale mais do que a opinião de 300 bispos. Temos que ter atenção, senão a gente se perde, senão a gente se desorienta. Por isso que eu estava dizendo, a expressão Santíssima Trindade, que é a definição do nosso Deus, não está escrito na Bíblia. Agora, a pessoa do Pai, sim, muitas vezes. A pessoa do Filho, sim, quantas vezes. A pessoa do Espírito Santo, quantas vezes. E às vezes até numa formulação única, como é a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, aí no número 7 do nosso folhetinho, aquela saudação que dizemos no início da missa: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, segunda pessoa, o amor de Deus, primeira pessoa, a comunhão do Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ou então, quando tomamos também o Evangelho de São Mateus, foi o Evangelho de domingo retrasado, do dia da Ascensão, quando Jesus, antes de voltar ao Pai, ao se despedir dos apóstolos, diz: ide pelo mundo inteiro e fazei com que todos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não está escrito Santíssima Trindade, mas está lá explícita a menção às três pessoas da Santíssima Trindade. Batizai em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. A oração que nós rezamos hoje, aqui no número 4 do nosso folhetinho, é uma oração muito bonita e muito profunda e muito abrangente, que de certa forma sintetiza a presença da Santíssima Trindade. É o número 4 do nosso folhetinho. Deus nosso Pai. De quem que está falando? De Deus Pai. E quem que ensinou que Deus é Pai? Foi Jesus Cristo que ensinou que Deus é Pai. No Antigo Testamento quase não fala que Deus é Pai, fala que Deus é Criador, Criador do céu e da terra. E no Antigo Testamento, está na primeira leitura, vamos ver daqui a pouco, fala que Deus é o Senhor da história, que Deus é o Deus da aliança. Ou seja, a lista para falar de Deus é muito grande, é infinita, nós nem damos conta. Nós falamos aquilo que conseguimos, mas é muito mais. Mas Deus nosso Pai. Isso foi Jesus que ensinou, quando ensinou a rezar o Pai Nosso, Pai Nosso. Quando estava na cruz, Pai, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Pai. Quantas vezes Jesus, Pai, eu te bendigo, eu te louvo, porque escondeste essas coisas que nós estamos falando, né? Deus escondeu aos sábios, aos entendidos, e revelou aos pequenos. Ou seja, para quem se dispõe a abrir o coração, como os senhores estão fazendo agora, saíram de casa e vieram aqui e estão aí, abrindo o coração para ouvir a palavra de Deus. Eu te louvo, Pai. Jesus agradeceu por isso. Escondeste a quem é arrogante, a quem acha que já sabe, a quem acha que não precisa buscar nada além do que é humano, porque no humano se contém tudo. Também esta é outra tentação dos dias de hoje. Retirar a presença de Deus para dizer que nós somos avançados, nós somos inteligentes, nós sabemos, nós conhecemos.
por isso prescindir de Deus, porque o ser humano se basta, ele é capaz de resolver os seus enigmas. Há uma certa mentalidade, certa não, uma mentalidade hoje, temos que ter cuidado, por isso que é importante isso que nós fazemos a cada domingo pelo menos, mas até mais vezes também, sozinhos em casa, com grupos, oração, busca de Deus, leitura, meditação da palavra de Deus, porque nós não nos bastamos, precisamos de Deus. Então, ó Deus nosso Pai, voltando à oração no número 4, enviando ao mundo a palavra da verdade. Deus Pai enviou ao mundo a palavra da verdade. Quem é esta palavra da verdade? Jesus Cristo. E o Espírito Santificador. Quem é o Espírito Santificador? O Espírito Santo. Santificador, se é santo, é santificador. Se tem santidade, a santidade se irradia. Os dons do Espírito Santo que se irradiam sobre nós. Aqui então está que Deus Pai enviando ao mundo a palavra da verdade. E o Espírito, Deus revelou, está aqui, revelastes vosso inefável mistério. Olha que definição bonita de Deus. A gente não conhece a Deus plenamente, porque Deus é um mistério inefável. Inefável que significa inenarrável, indescritível. É indescritível com os nossos recursos racionais, literários, também poéticos, filosóficos, teológicos. Temos tantos recursos para ir perscrutando o mistério, mas continua sendo um inefável mistério, continua sendo inenarrável. E aí que é bonito, nós não cairmos na tentação de Adão e Eva. Vocês têm tudo, o jardim do Éden, os frutos, a árvore da vida, tem tudo, mas não queiram mexer na árvore do conhecimento do bem e do mal. E lá que foram mexer, e não se deram bem, ou não nos demos bem, porque queremos ir além. É tão bom, é tão libertador sabermos que vamos até certo ponto, e daquele ponto nós não passamos, e por isso na oração, no silêncio, na contemplação, no amor sobretudo, aí sim deixamos que Deus vá falando e se revelando. Na verdade, mistério inefável, uma bela definição, o mistério da Santíssima Trindade. Mas também a definição de São João, de que Deus é amor, e que quem ama conhece a Deus. Olha aí, para além de tudo que nós estamos ouvindo, para além de tudo que estou falando, para além de tudo que estamos meditando, o amor é que vai completando. Quem ama conhece a Deus. O amor fala forte, amor em todos os sentidos, amor dos pais para com os filhos, amor de irmãos, amor no matrimônio, o amor fraterno na igreja, na sociedade, na família. O amor fala de Deus, porque Deus é amor. Deus é amor, podíamos dizer, amor, sabedoria e beleza. Mas amor pleno diante do nosso amor que é limitado. Sabedoria plena diante da nossa sabedoria que é limitada. Beleza plena diante da nossa beleza que é limitada. É importante pensar na beleza da criação, por isso que se fala da natureza, do meio ambiente, ecologia, a beleza da criação, não desprezar a beleza da criação, cuidar. Olha aí o fundamento ecológico, onde é que a gente encontra
Não é um fundamento social, econômico, simplesmente. É um fundamento teológico, é um fundamento bíblico. A beleza de Deus que se revela na criação. A beleza de Deus que se revela no ser humano, que somos todos nós. E quando entendermos que a beleza de Deus se reflete no ser humano, nós vamos ter mais respeito para com o ser humano e em todos os seres humanos. Não só nos seres humanos que se apresentam com grande beleza, não, em todos os seres humanos, a beleza de Deus. E claro, a igreja também quer refletir a beleza de Deus em tudo que celebra. Por que gostamos de celebrar? E por que celebramos do modo mais bonito possível? Rezamos, cantamos, enfeitamos templos. Porque existem os templos para refletir a glória de Deus. Há esta palavra glória, além da palavra mistério, a palavra glória. A palavra glória de Deus, nela está contida o amor de Deus, a sabedoria de Deus, a beleza de Deus. Pois bem, lá no Antigo Testamento, a primeira leitura, isso que eu falei já bastaria para a gente meditar o mistério da Santíssima Trindade e sairmos daqui agradecidos. Mas é importante que aqui também na primeira leitura, que é do livro do Êxodo, lá em Moisés, bom, lá é que não se sabia mesmo de Santíssima Trindade, mas ele sabia de Deus, e ele já entende isto a que eu fiz menção, que Deus, o nome de Deus, primeiro um ambiente, né? Não é no barulho. Hoje temos que evitar um pouco, é muito barulho nos dias de hoje. A gente sai da cidade, vai lá no campo. Vocês já fizeram essa experiência? Vão lá no campo para fazer uma experiência de natureza, de silêncio. E lá tem alguém que põe o carro lá com som alto, estraga tudo. Então a gente sai do barulho e vai levar o barulho lá onde não tem barulho. Então por isso todo o ambiente. Moisés se levantou, era noite, foi ao monte, não foi no meio de todo mundo, foi lá no monte, levando as tábuas da lei, na oração, no silêncio, e o Senhor desceu da nuvem, montanha, silêncio, natureza, tudo o que precisamos também para nos encontrarmos com Deus, para nos ajudar, para nos aliviar, para depois encontrar a Deus na agitação, no trabalho, no dia a dia, no sofrimento, nas doenças, também, em todos os sentidos. Mas Moisés buscou um ambiente, como nós buscamos um ambiente nas nossas igrejas. E aí ele chama Deus pelo nome, Senhor, Senhor, Deus misericordioso, clemente, paciente, rico em bondade, fiel. Moisés teve esta revelação de que Deus é tudo isso. Então, já lá no Antigo Testamento, séculos antes de Jesus. E depois ele vai dizer também, vai pedir para Deus caminha conosco. É o imperativo, caminha conosco. Nós podemos dizer no indicativo, no afirmativo, Deus caminha conosco. Então aquilo que é um pedido, caminha conosco, Senhor. Mas pode ser uma afirmação, Deus caminha conosco. É o Deus da história, é o Deus da aliança. Mas é também o Deus do perdão. Sem Deus não tem perdão. Pai nosso que estais nos céus, perdoai as nossas ofensas. Sem Deus, humanamente, nós não somos feitos com vontade de perdoar. Nós somos, às vezes, até com vontade de vingar, de vingança. Não, Deus é perdão, Deus é misericórdia. Deus dá a graça do perdão, perdoando-nos e ensinando-nos a perdoar também. E por fim o Evangelho, aí é São João dizendo que Deus amou tanto
que mandou o seu Filho. Ou seja, Deus amou tanto que não só falou, explicou, mas veio no meio. Veio sofrer, veio ser o divino, se faz homem. Rosto divino, Jesus é o rosto divino do ser humano. E é o rosto humano de Deus. E, portanto, São João como que completa, dizendo que o amor maior, o gesto maior de Deus é mandar o seu Filho, que faz o gesto maior. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Pois bem, contemplemos este inefável mistério da presença e do amor do nosso Deus, uno e trino. Vamos rezar juntos? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.